Então, né, vou falar um pouco do Ember para vocês, hein? Eu não sei, igual eu tava falando, não sei se todo mundo tem acesso ao projeto do Ember, que compõe o Ember Base, onde tem todos os componentes, toda a infraestrutura, todo o layout. E com o Ember, que ele usa o Ember CLI, ele não é sozinho, né, para facilitar a nossa vida também. Já tem essas outras coisinhas, Ember com Ember CLI, que ele engloba todo um conceito de aplicação. Aí o Robson aqui, né, ele recomenda o livro. Não sei se alguém já tem acesso ao livro lá, ou já viu. Ele recomenda no mínimo até a página 68. Tudo ensina a fazer uns CRUD, já tem um modelinho de aplicação, já vê como funciona a questão de rotas, as configurações do projeto, criação de recursos e assim por diante. O conceito de controllers, alguns conceitos básicos lá de programação lá com o Ember. Aqui ele está dividido em 7 tópicos: arquitetura, como você criar um projeto, como criar um recurso, os componentes, as ações, o ambiente de desenvolvimento e os projetos. E aqui tá bem didático, né? Aqui no wiki mesmo do projeto, ó, ele explica. No Ember praticamente está tudo documentado para você criar um projeto do zero, configurar ele e colocar em produção. Então tá bem documentado, não tenho o que falar muito sobre isso. É só seguir os passos a passo. Só vou dar uma pincelada para mostrar mesmo como funciona e mostrar no código, para vocês verem lá e observarem como que funciona da arquitetura. Ele é tipo uma aplicação front-end, né, JavaScript, com HTML e CSS. E o nosso back-end vai fazer com REST, no formato JSON. Preciso dar uma olhada aqui como que funciona o Ember. O usuário acessa lá pelo browser, a tela no caso aqui de usuários. Ele acessou a tela. Aí quem vai fazer vai ser o router do Ember. Aí ele vai direcionar para o controller, e esse controller, tanto o controller como o router, pode estar recebendo o JSON para fazer algum tratamento, que é o back-end que vai fazer isso para a gente. A rota manda para o controller, identifica, no caso, qual seria o controller, e o controller devolve o template HTML para o usuário. E nesse template pode ter componentes que vai ajudar a gente a desenvolver. No caso, eu preciso buscar um módulo de aluno. Eu vou lá, faço um filtro e tem um componente chamado Search Edit, que com alguns parâmetros e um arquivo XML você consegue fazer uma busca lá no base de dados lá com HQL bem tranquilo e já trazer o objeto do aluno, no caso, para você. E tem outros componentes que formata data, que trazem alguns componentes do HTML pronto, como tabs, collapse. Tem uma lista de componentes já bem prontos para ser utilizados nos templates. Que seriam, no caso, os templates ali? Seria um recurso. Não sei se vocês já viram ali no CRM, no corporativo. Ele tem um menuzinho do lado, e cada menu do lado seria um domínio. E cada domínio tem recursos, que seria cada módulozinho. Vou explicar mostrando aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, intranet. Aqui, tem o menuzinho do lado, as unidades que eu tenho acesso, o usuário que está conectado. E aqui, seriam os domínios. O domínio administração tem. Esses aqui seria chamado de recurso. Então, essa aqui é a parte administrativa. Recurso, tem um recurso que chama recurso. Mas é o nome dele, né? Um recurso para você cadastrar os recursos ali. E tem as aplicações. Tem os domínios. A aplicação, no caso ali, seria o Corp Admin, seria a aplicação inteira aqui rodando no Ember. Que nós temos várias aplicações, tanto desde
vamos falar, de struts até de ZK, JCF, Flex, e agora vindo o Ember pra gente nessa questão de aplicação. E para os usuários, no caso, seria mais padrão site, né, onde não é bem uma aplicação, que não tem toda essa lógica, que onde tem, que seria na modelagem de dados, uma aplicação tem domínios, domínios tem recursos, recursos tem ações, e os usuários têm grupos, que os grupos têm determinadas ações, que as ações são de alguns grupos. Então seria essa a modelagem. Então, para você ter, tipo, eu entrei com o meu login lá, não apareceu, vamos falar assim, não apareceu administração, só apareceu infraestrutura ou institucional. Porque você não está no grupo que pertence, que tenha os recursos de administração. Então isso é tudo pelo usuário que está logado, assim, no caso. E muitas vezes não vai aparecer as unidades aqui, eu não tenho todas as unidades. Então isso é tudo pelo perfil de acesso, com esses vínculos que vai trazer o perfil em si para cada aplicação. O conceito também é bem, igual eu falei para vocês, são do Ember 1 e para o Angular são bem parecidos. A ideia é a mesma, tem a rota manda para o controller e replica para Vue. Aqui tem na parte técnica mesmo, explicando como funciona, mas essa seria a ideia principal. Recursos. Como eu tinha comentado agora, que tem toda essa modelagem de recursos, você vai, cadastra os recursos, cadastra as ações que vai ter permitido, que está dentro de um grupo. Uma pergunta aí para os alunos, o professor está aprovando aí, esse professor aí? Tá ensinando direitinho aí? Tá certo. Beleza, Então é que mostra toda a modelagem que nós usamos hoje, né? Como eu falei, tem uma aplicação, no caso aqui corporativa de administração, e tem os domínios, e cada domínio tem as suas ações. E quando eu vou configurar, no caso, um recurso novo, eu entro nessa tela aqui, administração, recurso, vamos falar no caso lá da matrícula. Eu tenho um recurso chamado processos. A matrícula que é mais fácil. Aqui, processo de matrícula. Aí eu tenho todas as ações que ela tem. Aqui onde tem o index dela, isso já referenciando no Ember, qual que seria o show e qual que seria a classe principal aqui, do Edu, BJ, SAF, matrícula, model, um processo matrícula, e tem um íconezinho para ficar do lado. E qual é o filtro principal, que está em XML. Lá ele já, pela consulta, já fica mais fácil você identificar. Normalmente ele já tem extensão aqui que seria HQL, que lá você consegue fazer a consulta por HQL, que seria a consulta por Hibernate. Aqui as ações que estão permitidas. Isso seria, essa seria a tela de show no caso. E agora aqui tem a tela de edit, para você tanto criar como editar, seria a mesma tela nesse caso. Código não necessariamente precisa, tem o nome, que seria o nome que vai exibir aqui do lado. Tem a chamada do index, que seria que vai ficar aqui na URL. Depois lá para ele saber qual que vai chamar, por qual rota, né, que vai ser chamada o nosso recurso, e quem que vai ser o model principal e qual domínio que ele vai pertencer. Eu tenho a aplicação, tenho os domínios que serão setados aqui. Eu venho aqui, já está todos cadastrados, seleciono qual que é o domínio. O tipo que normalmente, se for cadastro ou alguma coisa assim, seria o tipo básico. Tem alguns outros aqui que são específicos para cada
cada tipo de recurso, como wizard, processo quando é do CRM, quando usa workflow, é objeto processo, que já tem, muda para o próximo passo, e alguns outros aqui. Mas normalmente sempre vai ser utilizado o básico. Esse aqui seria filtro mais utilizado anteriormente lá com SQL ou com HQL com anotações na classe, não é utilizado, já está depreciado esse cara. E aqui seria o XML, que é o último padrão que nós estamos usando. A plataforma, que seria o Ember, o ícone, e aqui já tem as ações. As ações, no caso, quando ele for entrar no show, e aqui são as disponíveis, que dá para você adicionar. E as padrões, normalmente aqui é bem simples, você só marca as ações que está disponível. Mas aí agora que você falou pra mim, tipo, eu falei que tem as permissões, isso está tudo configurado nos grupos, onde cada grupo já tem as suas permissões em cada domínio e em cada recurso. Configuração matrícula. Okay. Olha lá, ó. Configuração matrícula é o meu domínio e processo de matrícula é o meu recurso. E nesse recurso está disponível um novo e alterar para o grupo administradores. Bem tranquilo. Agora, por que eu preciso cadastrar isso? Porque quando você cadastra isso, ele vai lá no banco de dados, visualiza o usuário que está conectado e vê se tem aquelas permissões para exibir essas ações do lado aqui, ó. Alterar, excluir. Puxa, isso que eu falei que é uma parte boa. A gente não precisa programar tudo isso. Já está, um framework que foi todo desenhado para atender essa necessidade. Aqui ele explica como que funciona como funciona o recurso em si. A listagem ele manda para a rota, no caso lá seria user index.js. O controller também na pasta controller users index.js. E o template lá no Ember funciona de uma outra extensão, HBS, que é o formato que ele já entende para compactar, porque o Ember, ele, como ele está voltado à minha aplicação, ele usa já o seu próprio compilador, um compactador, que é aí que ele faz. Ele compacta até os HBS. Então você só tem uma página de template em si, que sim é totalmente single application. E ele vai tomar parte do conteúdo inteiro da página. Então quando você chegar naquela URL tipo do index dele, ele já vai tomar domínio em tudo. Então não é igual no que nós colocamos no connection, onde você consegue colocar somente um bloco e usar toda a estrutura que já está definida em volta. O Ember não, o Ember já toma conta de tudo. Por isso ele já tem uma outra prática de compactar tudo. Muitas vezes para acessar a aplicação do Ember, depois que já está compactada, é muito mais rápido, porque é um arquivo JS só, que já tem todos os HTML e todas as coisas compactadas. E a parte de back-end aqui, que seria o nosso REST, que também vai ser apps.app.user, no caso, para trazer as listagens. Isso na prática fica um pouquinho, na parte de configurar fica bem, esse daí a arquitetura de arquivos, quando vai gerar tudo, fica bem robusta, porque ele tem que gerar as rotas, tem que gerar os controles e tem que gerar os templates. E depois ainda você tem que criar o arquivo de back-end, que seria o REST. Então, puxa, você tem 4 camadas, que fica bem mais enxuto. Aqui um exemplo da estrutura mesmo de classe, como que fica. Como o Ember trabalha também com a questão de orientação a objeto, ele usa o conceito de abstração, aonde você faz na arquitetura dele
onde você tem um Base Resource Controller, que todos os controles vão herdar esse Base, e para cada tipo de controller tem o seu abstrato ainda. Então são 2 níveis. Eu tenho o abstrato genérico lá que serve para tudo, e para cada tipo, se eu estou no show, que é onde vai mostrar os dados de um item, vamos falar assim, de um item que você está vendo, num detalhe de um aluno, ou no nosso caso ali, vamos dizer, do processo de matrícula de um processo, ele tem um show para aquele processo. E se ele está editando, ele tem outros métodos, outras formas de tratar isso. E se ele está listando todos os, no caso que eu dei o exemplo do processo, todos os processos, ele vai trazer outras coisas. Você pode ver que cada um tem as suas particularidades. Onde que for comum para todo mundo, todos os métodos aqui. De mostrar as ações do usuário, tipo use actions. Então todos os controles, tanto do base edit, como do show, como do base filter, que seria o filter, seria a página principal de cada recurso, que com a base principal você consegue navegar tanto para o show ou como para a edição dele. E todo mundo usa o base resource, que seria o base para cada controle, cada tipo de controle. Aqui um exemplo. No usuários tem na parte do index vai usar o base filter. Na parte do show ele usa o base show. Na parte do edit, base edit. E do new também ele vai usar o base edit, que é a mesma coisa. Quando você vai criar novo, como você vai alterar, seria os mesmos métodos. Aqui é a estrutura de classe. Aqui também das rotas, no caso, que seria a mesma ideia. Os templates em si também não tem abstração, porque a abstração para os templates seria componentes, onde eu posso ter um template que usa já um BJ filter, que seria já um componente que entende que aquilo ali é um filtro. No show, um base BJ model show, que seria as bases dos componentes em si, mas aí já usando na parte de view também. Ambiente de desenvolvimento. O que é necessário? Nosso querido Node com o NPM, que já vem junto. O Bower, que é uma nova biblioteca que eu acho que não tinha mostrado para vocês, que ele usa também como gerenciador de biblioteca. Ele tem algumas particularidades de baixar algumas bibliotecas que muitas vezes tem já no NPM, no Node, mas a forma que foi implementada pode ser um pouquinho mais dinâmica. E o nosso Embercli. E no livro, você vai abrir aqui, seria esse aqui. O livro já tem se você seguir também, não precisa ter domínio total em inglês, é bem tranquilo, seguindo os passo a passo aqui no Get Stage. Ele vai falar, primeiro instale o Node, já dá o link do site. Bom ter um Ember Spec no Chrome ou no Firefox. Esse Watchman aqui é mais pro Mac, para quem está usando o Mac. E também ele fala aqui para você, se quiser, não é necessário, mas se quiser rodar um npm run lá para ter algumas dependências de algum serviço, seria interessante também. Ou muitas vezes quando você for baixar os projetos, vai ter que rodar como superusuário, no caso, com permissão de administrador, no caso do Windows. Ele já explica aqui como baixar o Embercli. E aqui já ensina a criar uma aplicação com o Ember. No Ember tem outra facilidade, quando você vai criar um recurso, você já tem algumas diretivas que ele já cria, que já foi implementado pelo Robson, que eu criar um recurso lá, cadastrei o recurso na base de dados. Já falei para quem que vai ser o usuário, já criei o grupo, já criei o recurso, já está certo naquele domínio, já é daquela aplicação. E rodando um comando, igual está aqui, Ember new, esse aqui seria o nome do projeto, Commerce. Aí ele já cria toda a estrutura do projeto e também serviria para criar um recurso. Vai dar lá um Ember BJ Resource e o nome do recurso e já vai criar toda a estrutura. As rotas, vai criar os controllers, vai criar os templates. Só não vai criar o back-end, esse é um arquivo só que tem que
criar, mas funciona, né, nessa forma de comando. Muitas vezes nessa framework JavaScript é natural você ter contato com linha de comando para quem desenvolve. Não tem como você desenvolver com Node, com Express, ou com Angular, ou com Ember, ou com outros frameworks de JavaScript que usam bibliotecas do Node que não use terminal. Isso acho que até agora eu não achei um que não use. Todos vão ter que usar o terminal para ter alguma coisa. Porque com o terminal você faz um comando, como o programador é bem preguiçoso, ele faz, eu preciso criar uma estrutura de arquivos. Puxa, não vou criar um comando que cria os arquivos, porque toda hora fica maçante. E daqui para frente é só ler o livro, ele vai explicar como criar componentes, por que servem as outras coisas, igual que eu falei que Ember Generator, Resource, Files, tal, com nome, tal. Então tudo com linha de comando. E vai explicar como informa os import, o export e assim por diante. Agora eu vou falar um pouco dos projetos que estão disponíveis. O JOmega API seria responsável pelo nosso back-end, onde ele é todo feito em Groove, que a funcionalidade dele é retornar JSON, tanto por GET como por POST. Você pode fazer requisições via GET ou enviar por via POST lá, mas aí o retorno que ele vai retornar sempre vai ser retornado JSON. O Ember CLI base JOmega lá, que tem ele guarda todo o repositório de bibliotecas de componentes pronto já para usar com o Ember, com uma estrutura em si do Ember, que aí, se vocês verem o nosso template que é usado, esse padrão aqui foi comprado, então ele tem tipo um tema que usa nessa versão, então lá também já está guardado dentro desse projeto aqui do Ember CLI JOmega base, todo o CSS desse tema, o JS que está usando. E agora o JOmega também é admin, que é aquele, como eu mostrei para vocês, aquele projeto que está rodando ali no corporativo admin, e também o acadêmico, o SAF acadêmico lá, que também já está em Ember na parte administrativa, tanto do diário como da matrícula. São esses 3 projetos que estão rodando em, que está disponível pra gente, né, rodando em Ember. Tem mais um que é o Lore, que é os objetos de aprendizagem, porém não só o Robson e o Caio que está mexendo com eles por enquanto lá, que tá mais ficou com eles esses projetos para eles dar manutenção. Aqui, passo a passo para criar um novo projeto. Você vai ter que criar lá no Omega, no corpo de administração, criar uma aplicação. Vai lá, novo, coloca o nome, coloca o ícone, coloca o módulo que vai usar, a descrição, quais que estão disponíveis. Você vai lá, cria o app REST para ele. Depois no Ember também, para você fazer toda a configuração lá, você copia, no caso você clona o projeto do Ember, aí tem algumas particularidades de criar, configurar e setar o REST lá, no caso, a parte que vai fazer a parte do back-end. Depois é só começar a rodar os baú install para instalar as bibliotecas, Bootstrap, Moment, as partes de fonte, os alert. Aqui tem as partes, também tem que adicionar o projeto do Ember CLI base, que usa toda aquela estrutura como eu tinha dito. Por fim, rodar um npm install e um more install. Pronto, a aplicação já está configurada. E rodar o Ember Server para startar. Como eu fiz no Angular ali, simulei um servidor na porta 8080, o Ember já tem nativo isso. O Ember Server já vai rodar na porta 4200 no local na máquina, que já vai startar a aplicação.
Agora, criando o recurso. Como eu já tinha explicado antes, você vai lá no cooperativo de administração, coloca o nome, cria o índice, para onde vai, qual domínio que pertence, qual é o tipo. Como eu já tinha falado, é bem tranquilo. E depois tem que criar o arquivo hash no Groovy lá, dentro do projeto JOmega API. Vou estar citando aqui. Criou o projeto, criou o arquivo Groovy. Já está lá, ó. E para testar, JOmega API, já vai trazer os resultados. E aqui eu falei daquela questão de criar o recurso no Ember. Estando na pasta do projeto, Ember G BJ Resource e o nome do recurso que você criou lá. Bem simples, já vai automaticamente criar toda essa estrutura para você. Ó. Ele vai criar os controles, vai criar as rotas, vai criar o template. Pronto, startou, ele já vai trazer assim, ó, bonitão pra gente, sem problemas. Alguma dúvida até agora? Sim. Vocês viram que ele é bem tranquilo, não tem muito. É mais questão de configurar. Configurar, roda o comando, inseriu no banco lá, pela aplicação mesmo, não precisa fazer pelo SQL Server lá. Tá bem dinâmico isso. Tá tranquilo mesmo? Cara, isso aí pra mexer com tudo que tá no Omega. Isso aí que você mostrou. Todas as informações, as bases que estão lá no Omega. Uhum. Que seria no caso de aplicação interna. Seria, na verdade, é front-end da aplicação interna. Assim, mas não precisa ser necessariamente no Omega. Você pode criar recursos que são assim outras fontes. Se tiver naqueles automografia lá. O que necessariamente precisa que o JOmega API, independente do lugar que ele vai buscar, se é na base do Liceu, na base do Omega, onde for, você tem que fazer que ele devolva JSON. E devolvendo JSON, você consegue manipular valores ali. Mas isso para tudo para aplicação interna. A pessoa tem que estar logada na intranet lá para funcionar. Ele usa a mesma questão do login da intranet, essas coisas assim. Aqui já, como eu tinha falado. E é bem simples para criar a classe lá no Groovy. Você só tem que... Normalmente o que acontece? Hoje, com a estrutura do Groovy Veloci lá com as VMs, você importa Abstract GRUD Controller. E o Robson criou Abstract JSON Controller, que leva as mesmas lógicas para criar recurso como foi feito ali na intranet. Você pode fazer formulários e salvar no banco com essa questão de Central View. Você vai lá e manda, eu quero que me retorne o model, mas quem que é o model? O model é o perfil do usuário da internet. Eu quero alterar o e-mail e senha no usuário da intranet. Vai lá e consegue fazer com esse Central View, com os actions lá de post, já normalmente nativo, já como do HTML, mas aí eles fazem por reload na página, dá submit mesmo nas ações e funciona. Que ele vai retornar o que? Ele vai retornar no Central View objeto Java já. Aí você consegue cifrão perfil.nome. Então você consegue lá nos VM, nos Veloci, fazer isso. Mas agora no questão do API ali, ele vai estar herdando o JSON CRUD Controller, que também tem os métodos de salvar, tem o método de buscar, tem o método de show, que retrazem pelo ID que você está passando no URL os objetos que você está setando. Agora esse exemplo do usuário aqui. O manager desse CRUD Controller é o usuário. Então toda hora que eu for fazer, eu quero um show. Na URL você colocar API/users/1. Ele vai trazer os dados do show do usuário 1. Isso já implementado nativamente. Eu quero que me traga agora os dados de edit. Se o formulário de show for diferente dos dados do edit, também você consegue manipular isso. Onde você pode deletar o que eu quero que traga.
Aí eu quero que só traga o nome e e-mail. Eu quero que agora quando for editar eu quero que traga tudo, nome, e-mail, as unidades que ele tem e assim por diante. Você consegue facinho mascarar e tipo exibir isso. E onde a tela dos usuários aqui é representada praticamente com um filtro, que seria esse filtro no código. Ele usa a arquitetura do JOmega e tem na pasta conf filters, aí tem aqui ó, a chamada Ember, que seria os filtros pro Ember. Aqui ó, o S-User, que foi o filtro que eu defini lá no recurso. E aqui eu já tenho alguns parâmetros ó. Vai trazer linguagem HQL. Tem alguns tipos de filtro, ativos, todos, inativos, qual que vai ser o filtro principal, o default, qual que vai quando ele for buscar ali, qual que ele vai trazer. E bem simples, aqui as fields que vai exibir, no caso aqui ele está trazendo só o nome no resultado da tabelinha embaixo aqui, e a busca ele está buscando pelo nome, pelo usuário, pelo e-mail, que seria no corporativo essa telinha aqui. Ó, os filtros, os tipos dos filtros, ativos, todos, inativos. Aqui ó, já traz formatado pra gente a fotinha, o e-mail, o nome, o usuário do Ômega dele. Então, bem simples e tranquilo aqui. Para quem já utilizava lá no caso no Groove VM, já vê que o filtro é a mesma coisa, não mudou nada. Só o framework que está tratando de forma diferente pra gente. E essas consultas você consegue fazer utilizando outra forma ou tem que ser via XML? Né? Então, as consultas você consegue, porém, nessa questão de recurso, você tem que citar um XML padrão. Isso, um HQL padrão. Que aí, conforme o recurso é para um model. E aquele model você consegue, como já está normalmente já mapeado como Entity Manager lá no Hibernate, que normalmente vai ser as classes que estão diretamente no SAF, diretamente no Ômega, que você consegue fazer HQL. As outras tem outro jeito de fazer, mas você vai ter que fazer ou por view e mapeá-las no Ômega. Então fazer essa ponte. E eu acho que já dá. O HQL em si já é meio lento. Aí se você já faz essa ponte no banco, vai ficar mais lento ainda. Vai consumir bem mais. Mas tem outras coisas que eu fiz, como o dashboard. Eu quero exibir um dashboard diferente, assim, eu não lembro. E eu usei consulta HQL, eu uso consulta SQL. Que aí você consegue com consulta SQL trazer, mas o que acontece? Fiz a consulta lá e me retornou o mapping. Nesse map eu fiz ele converter para JSON. Que aí tem métodos prontos já, que onde você pega o map e já converte para JSON e já joga para o usuário. Que aí daria para fazer no caso, falar assim, vamos converter a secretaria online no Ember, vamos jogar lá dentro do Ember. Aí mas eu não tenho tipo os módulos ou as consultas que eu tenho na secretaria online, que é tudo por SQL. O que eu vou fazer? Não esquenta a cabeça. A estrutura que eu tenho montada aqui, né? Burla. Onde no index ali, por mais que ele use a mesma estrutura desse negócio do módulo, tal, não. Agora eu quero o meu index aqui, ele vai me retornar de JSON com a consulta lá e seu. Exatamente. Aí a única coisa que tem que trazer, aí o que você vai fazer? Em vez de você retornar um objeto, você retornar no map. E o map, como tem é como se fosse o resultado da coluna. Tem o nome da coluna e o valor. E se numa linha de registro não for suficiente, você manda uma lista de map. Aí vai ter o map, seria cada linha da tabela, e a lista seria a tabela com resultados, com um monte de linha. Que aí seria a forma tranquila de fazer também. Porém, você não utiliza tudo isso que já está pronto, e sim você começa a escrever.
Eu quero que me faça isso, eu retorne isso e o filtro em si da tela. E esse filtro aqui vai ser customizado, não vai ser o padrão, porque o padrão é tudo como se fosse uma tabelinha. Nome, tipo, vamos pegar um exemplo mais tranquilo. Aqui, ó, tabela normal. O nome da coluna e os resultados. Uma tabelinha simples. Do usuários aqui, tá vendo que já foi diferente. Ele não tem o nome, mas já tem os usuários. Aqui já foi customizado. Aí você consegue customizar. Com as versões anteriores dos frameworks, isso de customizar o resultado da tela principal, que seria o index, era muito mais complexo. Porque não deixava, que você tinha que exibir de uma certa forma, fosse padrão para todo mundo. No CRM você vê muito isso, né? Que eles precisam de mais informações, nossa, e a linha de registro é gigante. Mostra isso aí mesmo no Zcap, dizer a diferença. Que é barato. Vamos fazer mágico para o menuzinho aparecer ali. Mas aqui ele já não carrega, mas dá pra... Ó, tá vendo? Não tá vendo tudo porque tá faltando coisa pra lá, né? Mas tá vendo que essa é a mesma ideia, tanto do ZK, que não é uma tecnologia velha. Vamos falar assim, é de 2008, 2009, uma coisa assim. Hã? Não vamos falar assim, mas tem tecnologia que é mais velha que isso. Tem o Struts 2001, 2000. Acho que tem o Delphi lá. Aí já... Não, o Delphi é antes. O Delphi 7 que a gente usa é mais antigo, né? O Delphi é mais antigo ainda. E são tudo telas que desse jeito. Aí com o Ember, nossa, se vê que ficou mais amigável, você consegue trazer mais informações. E seria a mesma tela. Sai daí. E igual eu tô falando, esse é o ponto, esse frame, o Ember aqui, ele tá no ponto de transição. Mas eu te garanto, não vai mudar muita coisa. Então, se nós conseguir tudo, o ponto ideal, conseguir transportar tudo para Ember, tudo com serviço REST. A migração para o ambiente que está sendo criado agora vai ser muito mais fácil. Qual que é a ideia que eu estava fazendo ali? Algumas coisas que estão, regra de negócio que eu estava fazendo no Groove, se nós colocar para o Manager, que é Java, e o microservice vai usar Java, não vai usar aquela arquitetura do Groove, que o Groove, nessa arquitetura nova, vai morrer. Ele vai morrer para as aplicações que vão ter, vou precisar fazer um upgrade para o Ember 2. Então, você não vai usar mais Groove de back-end, vai ser Java. Então, tudo que tiver no Manager é praticamente copiar o manager inteiro e jogar para o microservice lá com o Spring Boot. Então, o arrependimento de código, vamos falar assim, não é 100%, mas 90% do código que está pronto vai ser transcrito para lá. E bem mais fácil de fazer o refactor. Onde você vai ver os deprecates lá, os códigos que estão depreciados, arranca todos os depreciados que não está utilizando, ninguém está utilizando, e põe os métodos que são quentes. Essa seria a ideia. Então esse é um ponto. Eu tenho que fazer um protocolo que está lá da file. Puxa, se eu conseguir elevar o nível de regra, de não precisar fazer nenhuma regra de negócio nos grooves e no front-end do Ember, só retornar os dados ali, fazer pouca regra ali, o dia que eu for precisar mudar do Ember 1 para o Ember 2 usando um microservice, eu consigo converter muito mais fácil. Ele já teve um ganho bem grande quando nós mudamos a matrícula, porque estava com o jQuery, usando Angular. A parte de back-end só foi implementada coisa nova. As coisas que estavam rodando na primeira versão, está rodando até agora. Então o reaproveitamento de código foi enorme, porque no Groove é mais fácil? Porque é um Java simplificado. Aí no Java, para declarar um map é muito mais chato. Vou fazer um exemplo só para vocês darem uma olhada aqui. No Groove
vai me declarar um map no Java. Isso só a declaração. Isso aqui Java. Groove. É o map. Ah não, mas aí você só declarou. Agora eu quero que você adicione para mim nesse map tipo um nome. Eu coloquei o tipo dela, a chave, né, no caso. Né, bem mais simples. Aí depois tem aquelas particularidades de def, né, que no Java eu tenho que tipar tudo que eu quero. E tá aqui da mesma forma, def map. E eu posso ir aumentando a minha lista, no caso, aumentando a minha lista de map. O nome, e-mail, e aqui tudo que eu tenho que fazer tem que ser map.set, o nome da coluna assim. Então, é um pouquinho mais complexo, né? Olhando um pouco o código assim, é pouca coisa, né? Mas imagina você ter que fazer um algoritmo onde toda hora tem que catar esses valores aqui e setar uma variável. Agora, para mim pegar esse valor no Java, eu tenho que ir lá, map. Não, aqui dá para fazer, que tem um método pronto, get, qual que eu quero o nome. Aí depois ele vai me trazer o que? Ele está declarado como object. Eu tenho que converter, se for para string, to string. E se for variável como data, essas coisas tem que converter para data, fazer um parse. Se for para inteiro também fazer. E tem outro problema, os null pointers. Muitas vezes, se você não fazer todo esse tratamento, dá no pointer. Que aqui muitas vezes, aí antes de fazer assim, tem um outro cara que tem que fazer se existe. No caso, teria que fazer um if. Você vai lá, map.res, o que é que se existe ainda, para depois fazer isso aqui. Tem todo esse tratamento. No Groove não. No Groove vamos lá, map.nome. Se não tiver nada, ele vai colocar vazio. No caso. Então, o Groove é herdado do Java, mas bem se simplificando o código. No Java, qualquer coisa no pointer. Exceção. O Groove, algumas coisas ele vazio, a luzinha ali, não é nada. Bem mais tranquilo. Aí, igual eu falei, o Groove nessa parte ele vai morrer por conta de ter essas coisas vinculadas com o Velocity, mas as coisas que estão rodando ainda vão manter. Mas se a gente precisar falar, não, a versão do diário, nós vamos migrar para microservice. Não tem como. Microservice, fechou agora aqui, microservice. Vai ser mais fácil, porque já está tudo, a maioria das regras de negócio já está nos managers. Então é só criar um projetinho lá, diário eletrônico. Qual que é os pacotes que eu precisar? Eu vou precisar desse módulo, esse aqui, os DAO desse jeito. Lá não vai ser DAO, vai ser repository. E o service. Esse service aqui que eu vou usar. Só vai praticamente mudar os nomes. 90% de aproveitamento. Que todas as lógicas que tem no diário já vão estar lá, né? Essa é praticamente a ideia.
Questão de recurso aqui, acho que o Fábio já fez bastante recursozinho já no Ember ali, é bem tranquilo. Teve alguma dificuldade, assim? É que essa parte de recurso eu já conhecia, né? Acho que pra quem nunca viu também. Tá, nós vamos criar um recursozinho também. A única coisa que nessa parte do Ember aqui eu vou praticamente mais mostrar, porque nem todo mundo tem um ambiente configurado. Tem que ter o Java, o Eclipse. A parte do Ember em si é tranquilo, mas a parte do que roda por baixo do Java e do... mais a parte do Java ali, do back-end, tem que ter todo o ambiente configurado. Eu acho que nem todas as máquinas estão preparadas para isso. E não sei qual máquina vocês estão lá, que muitas vezes com 8 GB já pena, e principalmente se não tiver SSD, que querendo não 2 a 3 GB só o Eclipse já usa, e mais 1 GB do servidor, mas se tiver mais uma outra coisa rodando Ficar no Node. Aqui mostrar um pouquinho da ideia do index com filtro, que é aquela ideia que eu falei, né? A parte do index tem as rotas, tem o controllerzinho dele, onde não tem nada definido. Ó, e o template também ele usa um componente. Aqui dá para explicar para vocês uma diferença do Angular. Que o Angular usa o quê? Ele usa como se fosse tag XML, né? Que o HTML é um XML com alguns parâmetros já pré-definidos. No Ember, usando os HBS aqui, a extensão de HBS, ele vai chaves e você coloca o nome do componente ou de outro, basicamente dos componentes, ou no Angular, se fosse falar das diretivas, né, que seriam utilizadas, e você consegue já passar os parâmetros, né, que vão ser utilizados. BJ Filter Show, toda vez que se você não quiser customizar o seu filtro, você usa esse componente e passa o Current Render, que já tem nas abstrações já pronta, não precisa fazer nada. Usando assim, ele já vai automaticamente ir lá no XML e executar a consulta. Você não precisa programar mais nada, porque ele já está pronto. Criou o recurso lá no banco de dados, rodou aquele comando de criar o recurso com o BJ Resource, ele já criou os arquivos, startou o Ember Server com o Ember lá, rodou, já pode testar ali que já está funcionando. E com o filtro que você definiu lá com o HTL. Que não seria um caso de fazer a parte da secretaria, que aí você tem que customizar tanto o back-end como o front-end, que aí seria um pouquinho mais complexo. Aqui ó, tem um exemplo customizando o resultado do filtro. Você usa também ele porque é um componente que vai exibir os filtros, porém agora você coloca essa hash antes e termina ela com barra. Aí agora aqui dentro você vai exibir o que você precisa. Agora não é o componente que vai tratar para você, que é o caso do usuário ali. Tá vendo? A tela de usuário ela é customizada. Que o certo seria tudo exibido tudo em linha, tudo em tabela. Aqui ele já foi customizando isso. E já colocou um pequeno botãozinho lá com ativo. Colocou a fotinha. Colocou o e-mail aqui mais centralizado. O nome com o usuário embaixo. Então ele já customizou o resultado do index. Fez lá, tem algumas, vamos falar assim, como se fosse diretiva, mas componentes prontos de for each do Ember aqui, onde ele chama por each, passa a variável que vai ser usada como um item da lista e depois você faz um in na lista, e aqui ele vai fazer a repetição desse bloco. E também já tem um componente de paginação pronto. Se você for precisar de paginação lá no index,
e aqui é a classe mesmo lá no Groove, onde mapeou o map for int, retorna inteiro. É isso aí. Bem? Aparei. Posso terminar esse assunto? Tem um minutinho? Sim. Deixa eu trocar uma ideia contigo. Ok. Só concluir. Beleza. Aí no resultado aqui, mapeando o map for index, ó, igual eu falei da questão do mapping lá, bem tranquilo de declarar o mapping. Porém, essa abstract JSON cujo controle é herdado do Java, então ele já tem os override lá. Aí você tem que declarar da mesma forma no Groove para ele entender que isso aqui é herança. E agora ele só mudou o resultado, que antes era dinâmico e agora começa a trazer os valores, ID, o nome das colunas, no caso no JSON lá. Sei que só falando fica mais difícil de entender, mas já tem um outro recurso ali de criar as configurações do dashboard que eu vou fazer junto com vocês, para ficar mais fácil para entender como funciona. Então eu só vou ver ali. Precisa. Não, eu. Um pauzinho aí. Não, mas não tem que dar uma pausa na gravação. Nem hoje que abre o nosso, mas... Narrador diálogo, não botão, saindo do modo narrador. Depois eu corto esse trem aqui. Pronto, tá falando. Depois eu corto. Sabe por que é HBS? Não, cara. Além você que tá estranho. Eu sei o que é. Então, pessoal, continuando, aí a gente clica ali, ó. Não, eu sei o que é, mas eu não vou esquecer. O resto não é difícil. Mas era aquilo ali, ele veio o Kramer, quando ele surgiu, ele não tinha um negócio para compactar a view. Ele não tinha. Aí eu usava o handlebars. Handlebars é um plugin de view. Ele existe. Sim, verdade. Daí, uma outra versão, que saiu, acho que esse aqui, ele grupiu o handlebars para ele. Daí já veio agora. O meu bar é o S, né? Acho que o Windows já tinha colocado. O meu bar é alguma coisa. Eu acho que é que eu conheço só por handlebars. Por isso que eu olhei HBS, cara. E ele escreve tudo do jeito de mesmo. Bom que ele abre com hashtag e fecha com barra. Eu percebi isso também. Não podia ficar um negócio mais lógico, né? Eu acho que isso deve ter sido feito dentro da configuração do Deles. modo. Não, cara, no handlebars. Hashtag e barra. E sim. Mas, cara, Quando eu fiz um cursinho básico, você lembra? Ele mostrou isso aí. Retomando então a ideia, Só volta no áudio ali. É, né? Retomando a nossa ideia, vamos ter que parar uma pausa 6h30 que a gente vai falar com vocês. Um assunto pra tratar aí, senão se nós deixar pra falar depois, vocês têm que pagar estacionamento. Igual eu tinha falado aqui, mapear o JSON, eu vou explicar isso depois como funciona o Groove ali para retornar os mapeamentos lá pelos maps, né? Que nos controles da API ali, cada retorno tem cada tipo de método que você vai chamar, tanto do show, quanto do index, quanto do edit, ou na hora que você vai dar um post para salvar, ele tem um map. O que seria um map? Seria o que você quer que o servidor te receba e passe e salve, no caso no post, ou que exiba. Então seria um mapeamento. Em vez de você carregar, vamos falar assim, da matrícula, carrega todos os campos da matrícula. Tem coisas que acho que você não vai usar naquele recurso. Muitas vezes vai precisar só do RA e o nome do aluno.
Eu vou precisar do RA, o curso e a série que ele está cursando. Então é mais fácil você trazer só aqueles campos. Muitas vezes carregar o JSON com um objeto grande fica um pouco mais lento, até renderizar tudo. Ele usa também a mesma questão, tem que ir lá e renderizar os blocos para depois mostrar para o usuário. Então se você tiver menos informação para carregar, mais rápido vai ficar. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente como funciona. Aqui agora a ideia é mostrar como funciona o show, que também tem um componente lá que seria bjmodel show, onde sempre vai processar o render, que seria o recurso atual que você está usando, e aqui dentro vai ser bloco HTML. Você lembra que eu tinha falado que no Ember tem componente para tudo? Eu preciso mostrar um pane, bjpane, e lá dentro você coloca o que você precisa fazer. E nesse pane tem algumas propriedades. O título, muitas vezes não vai ter um panezinho que tem a primeira linha que é título e embaixo vai ser o bloco. Vai ser a mesma coisa, aqui você vai colocar tag title, qual que é o título? Usuário. E dentro você coloca o que você quiser lá. Vou exibir nome e e-mail. Então, aqui embaixo, como HTML puro, sem segredo, você consegue colocar o conteúdo dentro de um pane. Aqui o mapeamento do que ele vai exibir, igual conforme eu tinha falado. O que eu quero que traga? Nome, CPF, e-mail, se está ativo, usuário ou não. Eu quero que vai trazer os grupos. Traga do grupo, eu quero que você traga somente o nome. E qual são as units, né, as unidades, traga tudo. Aí ele vai trazer todos os campos. É recomendado fazer isso somente aqui já tem o resultado. E quando tem poucos campos, se você pegar uma tabela que tem 30, 40 campos lá, vai ficar mais pesado. Apesar do formato de JSON ser bem mais leve que o XML, mas assim vai consumir dados. São texto, é texto. Então o bloco, quanto menor você conseguir trazer, melhor vai ser, mais rápido. Aqui o new e o edit, que seria onde você vai criar ou alterar alguma coisa. Também já tem um componente lá responsável por essa ação, bjmodel edit, e você vai trazer um formulário padrãozinho lá, aonde ele tem uma diferença. Tá vendo que aqui templates user form HBS, eu posso ter um formulário tanto na hora de criar no novo como da edição, da alteração. É o mesmo formulário, eu não tenho necessidade de ser diferente. Então ele criou aqui um abstrato também. Esse formulário vai ser responsável para os dois. Mas se não for para os dois, quando for novo, ele vai cadastrar só alguns campos. Quando ele estiver alterando, vai ter mais alguns campos para cadastrar. Você consegue fazer isso dessa forma. Que aí ele vai retornar o form e lá dentro vai ter o edit e o new. Mas se você não quiser utilizar, for só um modelo para os dois, já é o suficiente. Então você só coloca num lugar. Mas quando ele criar o recurso em si, ele já vai criar toda a estrutura para você utilizar com só new ou só edit e assim vai por diante. Que aqui é a tag que vai definir se você vai usar o form ou não, vai ser isso aqui, partial user forms. Eu vou usar o formulário. E no new vai estar a mesma coisa, se você estiver usando o template do formulário. Se não estiver utilizando, só pagar essa parte que já vai estar gerada lá no arquivo e customizar conforme você precisar e a necessidade em si. Aqui é as mesmas ideias, mapear, tá vendo? O map for edit, que seria por formulário. Aí eu também posso trazer alguns dados extra, não diretamente, que aqui ele vai ser, no caso, usuários. Então eu vou partir do usuário. O usuário tem grupos, tem units, tem nome, CPF, tal. Mas eu quero precisar de outras coisas. Traga para mim todos os grupos disponíveis. Eu coloco isso no get extra for edit. Na hora que estiver editando, eu quero que traga uma lista dos grupos disponíveis. Então você consegue trazer nesse JSON trazer mais coisas, que é uma coisa bem interessante. Normalmente você traz um JSON
só de um objeto. Aí você tem que trazer outro JSON com os outros campos que você precisa. Nesse não, você consegue numa chamada só trazer os dados principais daquele objeto como os dados auxiliares. Já simplifica. Eu tenho uma chamada só para tratar do N coisas. Tanto, eu tenho uma combo. Eu quero que me traga o list daquelas combo, porém os dados já do formulário. O nome, na questão de edição. Traga o nome já do usuário, vai trazer no campo input o nome e já vai trazer a combo, com os dados da combo ali no caso dos grupos disponíveis. Você traz tipo um JSON do objeto encadeado. Exatamente. Tá vendo aqui, vai trazer os campos do usuário e nesse objeto aqui, nessa parte extras, vai trazer os dados auxiliares pra gente. Consegue fazer o inverso? Tipo, eu não quero que traga alguns aí dele, por exemplo. Consegue. Aí você usa a tag excludes. Eu não quero que traga. Aqui vai trazer somente esses campos. E no excludes vai excluir os campos que eu não quero. Aí eu não quero que você traga para mim o ID. Então não vai trazer o ID. No caso sim, o ID e o asString, que seria uma abreviação, sempre vem. Você colocando ou não. Mas eu não quero que venha somente o nome. Underline excludes. E no arrayzinho de map aqui assim, nome. Não vai trazer o nome, vai trazer todos os outros campos menos o nome. Aqui agora falando das ações. O que seriam as ações? Eu consigo, lá naquele cadastro como você do recurso, lá como você dá permissão para o usuário, tem algumas ações. Então, eu quero que só salve, eu quero que só visualize. Mas aí, poxa, eu precisava fazer uma ação extra ali, que ela só vai estar lá só no controller do JS lá. Aqui, igual essa aqui, enviar por e-mail. Eu criei um novo usuário lá, mas eu quero que esse usuário entre no sistema, um usuário novo. Um exemplo. Criei, coloquei os dados dele. Agora só, eles mandam um e-mail, enviaram um e-mail, por favor, entrar na aplicação tal para testar seu login de acesso. Então você pode ir lá criar uma ação que faça tudo isso, onde você pode mandar nessa ação customizada, da forma que você querer. Não necessariamente ela vai estar lá dentro do cadastro do Ômega, do corporativo, que as ações estão lá, essas são as padrões, mas eu posso ter uma externa. Isso foi usado muito no diário, onde eu tenho o diário de classe e eu preciso imprimir o diário de classe. Eu não ia criar uma ação, vinculá-la com o recurso, sendo que todo mundo precisa, assim, tanto os administrativos, como os professores, como os assessores, vão precisar imprimir o diário, visualizar, eu quero imprimir o diário e ver como está funcionando. Então, já é daquele recurso, porém, não necessariamente precisava criar uma ação de imprimir o diário. Eu fui lá e customizei uma pequena ação, foi bem tranquilo, eu adiciono as ações customizadas e depois falo para quem que vai exibir nesse Easy Display Action. Se eu tenho também customizar, quero que o ícone fique diferente, eu vou lá na preparação da ação, eu vou lá e seto, vai estar nessa ação, eu quero que você coloque esse Fafa Plus lá, que seria aquele ícone de mais. E quando for executar, quando a pessoa clicar naquela ação, eu consigo executar action. Quando for essa açãozinha aqui, eu quero que faça tal coisa. Tudo meio que customizado. Tenho as partes dos componentes pronto e tal, mas mesmo assim ainda consigo customizar aquilo que está pronto na arquitetura. Aqui tem algumas dicas, né, de usar if quase nunca usa, né? If não. Condição ali, nunca usa if. Você tem que criar esse negócio. Mas utilizamos para tudo. Aí tem if. Fazer o quê? Aí imagina, no front-end, na parte do front-end, nos HBS ali, nos HTMLs no caso, você consegue fazer if, igual ao Angular lá, ngIf e tal, você colocar o bloco ali e com essa tag dentro lá dos HBS você consegue comparar. Se está vendo, essa condição, essa expressão é igual a essa aqui, se sim, mostra esse bloco de código. Eu tenho outra condição, se é inteiro também, se é
Ou posso comparar expressões também, N expressões, ternário, quaternário, quintenário, setenário, vai indo. Uma coisa que fica muito grande numa linha só, né? E o nosso grande formatador de data, né? E mostrar a data que vem do banco para o usuário é triste. Aí você consegue, lá já tem falar assim, no Angular seria um filter, mas aqui no Ember é um componente também. Por acaso, componentes eles usam o Moment também? Eu vi que tem umas importações do Moment só. Usa o Moment também. Vocês viram aqui, tanto no Angular como no Ember usaram a mesma biblioteca. Porque a biblioteca de jQuery, JavaScript ali. Então, os front-end muitas vezes não tem no nativo no front-end, mas tem uma biblioteca lá que já faz aquilo e você consegue utilizar. Aqui não tem todos os componentes já criados, tem bem mais componentes. Inclusive tem um componente que o Fábio criou hoje lá, de mostrar a hora, que não está aqui. Que a ideia Por que não tá na lista? Pô, brincadeira, hein? é que tem que ir colocando conforme vai criando, né? E como que serve. E aqui já tem checkbox, já tem um componente pronto. Para data, já tem um componente pronto. Um formulário, um padrãozinho de formulário, nome, tipo label e input. Pronto, já tem um aqui que já traga isso já pronto. De paginação, um search edit. O que é um search edit? Já falei e não mostrei para vocês ainda. O search edit é esse componente aqui, ó. Ele tem um input e por esse input eu consigo fazer buscas lá na base de dados com o pelo XML e selecionar o objeto inteiro. Vem aqui, selecionei a agência. E ele já seta no objeto fala assim, usuário, aqui no recurso tem um filtro lá que ele está sendo utilizado no tipo agência. Então ele vai catar o objeto inteiro e injetar dentro do objeto que vai precisar. Isso é muito útil para a gente. E alguns outros, select para fazer as combos, aquela questão de árvore, você ir abrindo em cascata também já tem uns gridzinhos prontos, e aqui não está falando dos mestres detalhes que você consegue fazer, que já tem pronto. No momento está marcando que só tem 13 aqui, e aí aqui já está a documentação, como funciona e tal. E a ideia é quando for aumentando esses componentes, que eu acho que já deve ter mais de 20, quase 30. Tem o do BJ Time que o Fábio fez, tem o Many Checkbox aqui que eu também fiz, e vários outros que tem lá, que dá para ser utilizado. Alguns já tem alguma documentação, e a ideia é que vai fazendo, precisei de um componente específico. Esse aqui eu vou atualizar em 4, 5, 6 telas. Em vez de repetir o bloco de código, faz um componentezinho, coloca ali, passa os parâmetros que precisa, documenta ele aqui no wiki. Pronto, já está disponível para todo mundo usar. Todos nós temos direito a tratar ou não? Então, você tendo permissão ao projeto, já dá. Eu vou ver com o Robson para disponibilizar o livro para vocês. Que o livro eu acho que é a melhor fonte, porque não precisa da estrutura do BJ inteiro, mas precisa que vocês saibam para fazer os códigos, testar, para ir utilizando. Esse aqui é o ponto de estudo para todo mundo, tanto para gente que já não domino, mas precisa de um auxílio. Lá está a fonte de documentação, onde explica como funciona o componente, como usar jQuery junto, que é um pouquinho complexo. Não é tão fácil como no Angular, usar com jQuery no Ember. Então tem alguns parâmetros assim que conflitantes, que naturalmente acho que na versão 2 já resolveram esses pepinos aí. Pessoal, acho que por hoje seria isso, né? Que você tem que conversar com o GNews. Eu não pergunto já. E amanhã nós vamos fazer um recurso. Vamos fazer eu tenho um recurso de dashboard lá no Ember. Vou até mostrar para vocês. William,
aquela parte ali que você estava mostrando, essa parte do administrador, ela já chegou naqueles modelos de conteúdo, essas coisas assim, áreas, criar áreas. Isso aí não. Publicador. Isso, O publicador já vai fazer no outro. é o próximo, né? Vai estar no microservice lá. Vai estar na estrutura nova. Então, mas esse aí não chegou ainda. Tipo, nem nada não. É que o Pra computador é testar. mais para externo, né? Para sites. Vocês vão ficar Desculpa. Podemos? Podem? Não, eu só pensei que. Não, com certeza. Desculpa atrapalhar, gente, mas eu não gostaria de fazer isso aqui sem conversar com vocês. E eu tenho um Eros, eu gostaria da opinião de vocês, então eu vou roubar meia horinha aí do treinamento. Beleza? Pra falar a verdade, o Paulo falou assim, não vou assumir isso sozinho. Culpa do Paulo. Uma equipe, né? Opa, é isso aí. Tô na rodada, velho. Sabe? Tô aí, cara, tô junto, Isso aí, mano. Bom, meu, diz o Santi já. Soldado no quartel vai trabalhar. Não só Então, o Santi, qualquer como coisa aqui, meu, ó. líder da caserna já nos ensinou A gente não colocou o nome dele ali, né? Tem uns projetos ali Qualquer pra coisa a gente sem nome. nome, a gente já coloca. Projeto sem nome já vai. Nossa, o ali. Né? É que eu pensei em fazer isso depois, mas daí eu lembrei do estacionamento. Oi. Bem rapidinho. Essa tá meio zoada. Mas depois você vai fazer. Não vai mais. O que ele fez? Não é problema, cara. A gente vai compartilhar a lista de projetos. Aí, por que você acha que isso não pode ser um problema? E, na verdade, é problema de vocês. Só tá o nosso nome naqueles Só tá o nome. atribuído lá. Só vou ver com quem que eu tô lá, meu nome. Ixi. São duplas. Quando eles fizeram o computador lá,